Iniciamos a gravação da aula, então. Mais uma vez, bom dia a todos. Pessoal, falaremos hoje sobre a introdução à medicina legal. A partir do momento em que nós temos que compreender a medicina legal sobre um fator primário, né, nós temos, logicamente, que passar aí por algumas questões e evoluções históricas para que nós possamos compreender, né, a que se aplica a medicina legal nos modelos atuais, né, a sua importância atual, a sua aplicabilidade atual. Então, é fundamental que nós possamos aí compreender este aspecto. Né? A medicina legal, ela tem a sua função ligada ao interesse jurídico. Então, é a utilização dos conhecimentos médicos aplicados ao interesse jurídico. Isso é ponto pacífico, né? E é importante aí que nós observemos essas questões, ou seja, esse interesse e essa necessidade que existe entre a medicina legal servindo aos interesses jurídicos. Por que eu digo isso? Porque não são em todas as hipóteses, por exemplo, que se aplicam os conhecimentos da medicina legal, tá? A medicina legal, como o próprio nome diz, ela tem essa finalidade, ou seja, né, essa aplicação, essa resposta que deve ser dada aí aos interesses jurídicos. Por quê? Porque o julgador, porque o advogado, porque o membro do Ministério Público não tem conhecimentos na área da saúde. Não, a nossa formação, né, básica não nos atribui conhecimentos na área da saúde. O que, então, né, em diversas oportunidades, nós precisamos dos conhecimentos médicos para a resolução desses conflitos. Seja, por exemplo, numa ação de aposentadoria por invalidez, quem tem que dizer se a pessoa é apta ou inapta para o trabalho é o médico, o perito, né? Ou, por exemplo, numa ação civil de interdição, onde a pessoa não é mais capaz de administrar os atos, de praticar os atos da vida civil. Então, quem tem que dizer se essa pessoa tem aptidão ou não para a administração dos atos da vida civil é o médico também. Ou na hipótese de um crime, né, onde é necessário se determinar se aquela morte se deu por causas naturais ou, né, pela prática de uma ação criminosa, por uma lesão provocada, seja com dolo ou seja com culpa, né? Então, sobre esses aspectos é onde nós temos aí a necessidade, né? Quem vai responder essas questões, quem tem a expertise necessária para responder essas questões é o profissional da medicina. Definir a medicina legal não é uma tarefa fácil. E vocês verão que existem muitos conceitos relativos à medicina legal. Conceitos mais sucintos, conceitos mais complexos, mas todos eles têm como finalidade aí a busca e a necessidade da definição da medicina legal. Então, me permitam aqui fazer a citação de alguns desses conceitos, né? Desde o Ambrose Paré, que é considerado um dos primeiros autores sobre medicina legal, o pai da medicina legal, ele diz que a medicina legal é a arte de produzir relatórios na justiça, com essa especificidade. O Nério Rojas, que é um perito aqui da América do Sul, né, da Argentina, diz aí que existe a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais que podem ser por eles esclarecidos. Então, a grande finalidade da medicina legal é o esclarecimento desses problemas judiciais por meio dos conhecimentos médicos, de acordo aí com o Nério Rojas. Nós temos ainda o Afrânio Peixoto, um grande autor brasileiro, que diz que a aplicação de conhecimentos científicos e mistérios da justiça. O Lacazagni, um grande autor também, diz que a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça, né? O Flamínio Fávero diz que é a aplicação dos conhecimentos médicos, biológicos, na elaboração e execução de leis que deles carecem. Olha, interessante aqui esse conceito do Flamínio, que ele traz a medicina legal para uma outra concepção, né? Não só conhecimentos médicos, mas conhecimentos biológicos, e ele inova aqui no seu conceito na criação, na elaboração e execução das leis. Então, ou seja, este é um outro aspecto também,
né? Esse aspecto da criação das leis. As leis no Brasil, nós sabemos que existem muitas leis. Existem leis até em excesso. Por isso, talvez que caia aí no desuso muitas delas, né? O Brasil é o único país onde você vai ouvir dizer que a lei pega ou a lei não pega, né? Isso não tem cabimento. A lei que é feita para ser aplicada. A lei é um ato impositivo sobre todos os outros. Então, nós temos muitas leis que são criadas de forma inadequada, né? De forma errada, desnecessariamente. Mas, por exemplo, nós temos lá o artigo 129 do Código Penal que fala de lesão corporal. Lesão de corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, e diz, de acordo com a lesão, onde é que se encaixa, né? Se é leve, se é grave ou se é gravíssima. Então, o legislador, né, quem são os nossos legisladores? Por vezes são pessoas semi-analfabetas, por vezes, né, são pessoas que não têm conhecimento jurídico, por vezes são pessoas que não têm conhecimento administrativo, né, ou de ramo nenhum. E essas pessoas, os nossos legisladores, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, sejam deputados federais, sejam senadores da República, como nós vemos aí muitos casos, a pessoa que às vezes nem terminou o terceiro colegial, hoje é um senador da República, é um deputado federal. E são essas pessoas que elaboram as leis. Então, para que elas possam elaborar as leis, é lógico que esses projetos passam por equipes técnicas, equipes com conhecimento adequado para auxiliar na criação daquela lei. E aí, né, no caso que eu citei, por exemplo, do Código Penal, que trata aí da lesão corporal, com certeza ali a participação médica foi extremamente importante para a determinação de lesões corporais de natureza leve, né, grave ou gravíssima. Então, na elaboração das leis, está presente também ali a medicina legal. E essa é uma inovação aí do conceito do Flamínio Fávero. O Tanner Abreu diz ainda que é a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e elaboração de leis correlatas. Então, ele já vem aí no mesmo aspecto, né, que o Flamínio. Então, vocês vão observando que definir a medicina legal pela sua amplitude, pela sua extensão em conhecimento aplicado, não é fácil. O Hélio Gomes diz também aí que é um conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação de medicina aplicada, né? Então, o que nós temos, aquilo que existe de comum em todos esses conceitos aí aplicados, na verdade, que a medicina legal, ela é um complexo de conhecimentos aplicados, sejam conhecimentos médicos, sejam conhecimentos em biologia, conhecimentos biológicos, né? E, na verdade, ela é considerada já hoje em dia como uma ciência autônoma. E a grande finalidade dela, então, é auxiliar o direito, auxiliar tanto na elaboração de leis, quanto na aplicação, compreensão, interpretação e até mesmo na execução de leis. Essa é a grande hipótese aí da medicina legal. Esse é o grande objetivo da medicina legal quando nós observamos aí esses aspectos. Então, ou seja, não é fácil a conceituação da medicina legal, não é simples, isso é um fato que nós temos aqui que colocar, mas ela é extremamente importante, né? Não é simples porque ela é muito ampla, né? Então, esse é um aspecto que nós temos que sempre considerar. Medicina legal, por exemplo, aqui ela vai reunir conhecimentos relacionados à patologia, à fisiologia, à traumatologia, à psiquiatria, microbiologia e parasitologia, radiologia, tocoginecologia, anatomia patológica, enfim, todas as especialidades médicas e biológicas servidas aí ao direito. Então, esse é o grande objetivo. Quando nós falamos que a medicina legal ela é ampla e que não existe um único aí compêndio a ser estudado, é em razão disso. Ela vai atuar, e nós veremos nas próximas aulas de medicina legal, de forma mais específica, quanto a cada um dos temas, o quanto a medicina legal é ampla e o quanto ela é contributiva aí para a solução
de conflitos. E esse é o grande objetivo do direito. Pessoal, o direito não tem o objetivo de prejudicar ninguém, o direito não tem o objetivo de criar direitos não existentes, o direito não tem o objetivo de punir as pessoas, o direito tem o objetivo maior de trazer, de restabelecer a pacificação social, né? Esse é o grande objetivo aí do direito, de trazer à tona, de restabelecer, de reequilibrar as relações humanas. Então, sobre esse aspecto, é onde nós vamos aí observando fatos dessa natureza. Pessoal, fiquem sempre à vontade para participarem, seja ali escrevendo no chat, ou seja ligando o microfone e falando, tá? Eu sempre digo que essa aula não é minha, essa aula é nossa, e a contribuição de vocês, ela é fundamental para tornar essa aula sempre melhor para vocês. Então, fiquem à vontade, perguntem, participem quando vocês tiverem dúvidas aí. Bom, como eu disse, nós temos que passar um pouquinho pela história, já que essa é a aula de introdução à medicina legal. E nós temos 5 períodos históricos extremamente importantes aí para a medicina legal, né? Desde a fase do nascimento, da descoberta, desde a fase do negacionismo, né, até a fase atual, que demonstra aí a importância da medicina legal para a sociedade. Então, o primeiro período é o período antigo, né? Por ser o período antigo, é aquele mais remoto que se tem conhecimento. Então, nós temos ali, na verdade, poucos registros, né, deste período antigo, da aplicação da medicina legal aos povos antigos. Até porque, nesse período antigo, nós não tínhamos aí ainda nenhum caráter científico, nós não tínhamos, em tese, registros escritos também, né, não em linguagem como nós a conhecemos hoje, mas apenas ali em figuras rupestres. Bom, quando nós observamos e nós imaginamos essa medicina lá no período antigo, logicamente que ela sempre estará associada, né, a outros fatores, e normalmente fatores religiosos, fatores ocultos, né, fatores místicos, que é a grande origem aí da medicina. A descoberta dessa nova concepção do ser humano, logicamente que ela está ligada a essas questões, né, mais místicas do que concretas, mais inexplicáveis do que tangíveis. Então, esse é um outro fato que nós devemos aí ligar sempre, né? Não é incomum nós lembrarmos aí que o corpo era um templo sagrado onde não se poderia tocar, né? Esse é um outro aspecto. Ou seja, então foi muito difícil até que o ser humano pudesse de fato compreender o próprio funcionamento do corpo humano, né? Até porque em períodos remotos aí, em períodos antigos, a necropsia e a vivissecção eram proibidas, né? Talvez uma das curiosidades e aí um dos registros mais antigos, um registro concreto mais antigos que nós temos, foi por volta de 1240 a.C. na China, né, onde existia ali um tratado que instruía sobre o exame pós-morte, listava antídotos para venenos e dava orientações acerca da respiração artificial. Então percebam que nós já temos algo, né, mais composto, mais concreto, mais elaborado, né? Não vou aqui ousar ler em chinês, não falo chinês, mas existe esse tratado, então, que diz em 1240 a.C. já existiam esse exame para a constatação da morte, né? Quais eram os procedimentos, o protocolo, listava ali antídotos para venenos e dava orientações acerca da respiração artificial. Então, percebam que, e agora já pensando numa sociedade, né? Porque nós temos que pensar em ser humano antes de viver em sociedade e após viver em sociedade, né? Se bem que hoje em dia as pessoas cada vez mais estão gostando do isolamento, eu vejo isso, né? Lógico, sente falta, é um mundo diferente, uma forma diferente de vivência, mas eu vejo muitas pessoas que se adaptaram bem, né, a esse isolamento, que não sei se isso vai ficar para um futuro, né? Se as relações humanas voltarão a ser como era, né? Eu acho que não, muita coisa vai mudar
né, aquele calor humano que sempre foi atribuído ao brasileiro, do abraço, dos 3 beijinhos no rosto, e eu acho que tudo isso passa aí por um momento de profunda transformação nos hábitos da sociedade. Eu acho que tudo isso vai mudar. Bom, passando aqui então pelo período romano, nós temos o período das descobertas, né? Era um período extremamente importante, foi um período de grande evolução social, né? Nós sabemos que as cidades romanas, o Império Romano, trouxe aí uma grande evolução social, trouxe uma grande evolução legal para os indivíduos, para as pessoas, e tudo isso também contribuiu para a medicina de uma forma mesmo que indireta. Por que eu digo que indireta? Porque ainda ali, no período romano, as necropsias eram proibidas, né? Era possível a análise do cadáver, mas somente externamente, internamente ainda não. Uma outra questão, e ligada a esse fato, era ainda a presença inicial da religião e do direito, ou seja, a presença da igreja do Estado. A partir do momento em que ocorre essa separação entre a religião e o direito, né, e aí nós podemos mudar e perceber uma mudança importante pela preservação, pela valorização e pelo aceite da medicina legal. E isso acontece nos códigos de Justiniano, né? De forma implícita ainda, é importante dizer, isso ainda não claro, a medicina legal passou a ter importância, como, por exemplo, a Lei Aquília, que tratava da letalidade dos ferimentos. Então, essa compreensão e essa importância da medicina legal começa a ser, então, codificada, começa a estar presente na legislação. Já no período aí da Idade Média, pessoal, e aí nós tivemos normalmente o chamado período da escuridão, né? Para depois termos o período do iluminismo. E tudo isso vocês já estudaram, não preciso aqui me aprofundar. Mas nesse período da Idade Média foi onde nós tivemos ali o exemplo, né, da lei sálica na Germânia e as capitulares de Carlos Magno. Então nós tivemos também um exemplo de legislações que tratavam do tema, né? A lei sálica na Germânia e as capitulares de Carlos Magno, que traziam detalhes da anatomia dos ferimentos, assim como nós veremos mais adiante na traumatologia, né? Na aula que nós tivermos de traumatologia, nós vamos, por exemplo, poder identificar o que é uma lesão perfurante, cortante, contundente, né? Como é a aparência das lesões realizadas por esses instrumentos, né? E identificar o instrumento que possivelmente causou aquela lesão, assim como então existia nesse período aí da Idade Média, né? O que ocorre, né, em razão desse momento? Então, no início ali, no final do período romano, para o início do período da Idade Média, nós tínhamos essa evolução crescente, né, da medicina legal. O grande problema é que, com a queda do Carlos Magno, sobreveio na Idade Média uma onda de vandalismo que extinguiu a medicina legal, substituindo pela prática das provas inquisicionais, né? Chamado ali juízo de Deus ou ordalhas, e alguns conhecem como Santa Inquisição. Então, todas as ações humanas que eram contrárias aos dogmas religiosos eram consideradas como bruxarias, os bruxos eram caçados, né, condenados por um tribunal de inquisição. O que é um tribunal de inquisição? É o que não dá oportunidade de defesa, né? Um tribunal de inquisição é onde a mesma pessoa concentra ali o poder de acusação, de defesa, de julgamento e de executor da pena. Então, uma única pessoa ela vai determinar os rumos e o futuro daqueles que estão sendo julgados. É aquela hipótese em que não dá oportunidade de defesa pessoal. Então, não é justo. Podemos resumir dessa forma, é um julgamento injusto, né, que não garante ali ao indivíduo. Então, é essa fase que nós consideramos aí como o período das trevas da medicina legal, ou seja, quando a ciência foi, de fato, totalmente ali vandalizada, totalmente, né, colocada num patamar de exclusão da sociedade para que os dogmas religiosos pudessem prevalecer. E aí, automaticamente, nós iniciamos no período canônico, ou seja, no período onde a lei era o poder religioso, onde a lei para o povo eram as leis da igreja, né?
e nesse período foi restabelecida a contribuição das perícias médicos legais, né? É importante dizer, você vai pensar assim, André, mas se a partir desse momento o que regia era a lei da igreja, mas era uma lei que já tinha ultrapassado o período das Inquisições, né? Era uma nova igreja, era uma nova religião, independente aqui, pessoal, não estou tocando, defendendo ou acusando religião nenhuma, mas era uma nova religião, era uma religião que superou aquele antagonismo entre a imposição das leis da igreja e o direito das pessoas. Então, era uma nova forma de compreensão. A própria igreja buscava e necessitava também dessa a contribuição das perícias médicos legais. Então, era algo extremamente importante. E esse período foi influenciado pelo cristianismo, né? Com a codificação dos decretais dos pontífices dos concílios, que deram origem aí ao direito moderno, ao direito que nós temos hoje. Com esse período, então, aí canônico, nós tivemos, por exemplo, a promulgação do Código Criminal Carolino, né, de Carlos V, em 1532. O que esse código trouxe para nós? Na verdade, ele teve uma inspiração importante, né? Ele trouxe aí a menção à medicina legal, assim como faziam códigos anteriores, por exemplo, o Código de Hammurabi, ou de Hammurabi. É importante dizer aqui sobre o Código de Hammurabi, para vocês terem uma ideia, o médico, quem realizando uma cirurgia, causasse, né, a morte do paciente, e aí ia depender se esse paciente era um escravo ou se esse paciente era um homem livre. Lembrando que a liberdade no período era a liberdade concedida pelo Estado, né? Nós tínhamos lá a liberdade hereditária, ou seja, quem nascesse de uma família livre seria livre, quem nascesse de uma família escrava seria escravo. Então, nós tínhamos a liberdade hereditária e somente o Estado poderia conceder a liberdade a quem não as tivesse. Então, lembrando disso também. Se o médico, em sua atuação, né, perdesse ali um paciente livre, ele estaria atentando contra o próprio Estado, contra o próprio poder do Estado. Ele estaria tirando do meio da sociedade alguém que só teve a liberdade concedida pelo Estado, um cidadão, até porque escravo naquele período não eram cidadãos. Então, ou seja, se o médico causasse a morte de um homem livre, teria suas mãos amputadas para que nunca mais pudesse operar ninguém. Se ele causasse a morte de um escravo, ele teria simplesmente que ressarcir o valor desse escravo ao seu proprietário, ao seu senhor, né? Isso já era previsto lá no Código de Hammurabi. Na sequência aqui, né, nós temos ainda uma outra grande inovação, que foi a Constituição do Império Germânico, que impunha a obrigatoriedade da perícia médica antes da decisão dos juízes. Olha como isso já é atual. Nos casos de ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto e parto clandestino. E é considerada como sendo o primeiro documento organizado de medicina judiciária, tornando a medicina legal indispensável à justiça. Então, olha só, pessoal, né? Conforme eu disse para vocês lá naquela nossa primeira aula, nas minhas aulas eu vou dando dicas, tá? Então, onde eu colocar ali um asterisco, vamos até colocar de uma outra cor aqui, para isso ficar mais claro, né? Mas, então, vamos colocar um asterisco aqui, olha só. Essa Constituição do Império Germano, tá? É algo que com certeza será cobrado aí futuramente em provas e trabalhos. Por quê? Porque é extremamente importante, né? É o primeiro documento organizado de medicina judiciária, tornando a medicina legal indispensável à justiça. E aí, quando eu disse para vocês agora há pouco que Ambrose Paré foi e é considerado até hoje como o pai da medicina, porque o primeiro livro de medicina legal publicado foi por ele, né, em 1575. O francês passa a ser considerado como o pai da medicina forense. Inicia-se assim a chamada era científica da medicina legal. Então vocês vão ver que a questão histórica, nós vamos passar rapidamente por ela. Mas é uma história interessante, é uma história importante, né? É uma história que nós precisamos conhecer, até mesmo para que nós possamos saber os atuais rumos da medicina legal. Uma curiosidade que eu trago aqui para vocês, olha só, uma curiosidade ligada à igreja. Em 1512, e aí é onde nós vimos que a igreja começava a se render
aos conhecimentos científicos. Até porque, querendo ou não, né, os primeiros locais de ensinamento da medicina, os primeiros médicos reconhecidos que atuavam em prol das pessoas e da sociedade eram pessoas religiosas, né? A religião foi a primeira que, de fato, começou a exercer a medicina pública, criou ali os hospitais, né, para cuidar das pessoas que estavam doentes e abandonadas pela sociedade. Então, nós não podemos também olhar só pelo lado negativo. E aí, então, em 1512, foi realizado o exame necroscópico, foi necropsiado, né, aí, o cadáver do Papa Leão X, por suspeita de envenenamento. Então, né, aqui nós tivemos uma análise, sim, interna. Necropsia é a análise, né, tanto da parte externa quanto da parte interna do corpo do indivíduo, do cadáver. Período moderno, pessoal, chegando agora à nossa atualidade, né? E, se bem que não é tão moderno assim para nós quando nós observamos. Mas nós tivemos grandes modificações e nós tivemos também ali o nascimento de outras escolas, além da escola francesa de medicina legal, nós tivemos o nascimento das escolas italianas, alemã, né? E a francesa já existia, na verdade. Em 1602, em Palermo, nós tivemos lá o lançamento também de um livro de autoria do Fortunato Fidelis sobre medicina legal, né? Então era extremamente importante também. Em 1621, Paulo Zaquias publicou o Tratado de Medicina Legal também. A obra dele é uma obra bastante extensa, com 1.200 páginas, distribuídas em 3 volumes, né? Em razão do tratado, é considerado pela maioria dos autores como o real fundador da disciplina, ou seja, aquele que ensinou a medicina legal, né? Discutir o assunto foi lá atrás. Já o Paulo Zaquias, ele, na verdade, ele criou aí um curso, vamos pensar assim, de medicina legal, né? Dada a extensão da matéria. Outra curiosidade que eu trago é que na Alemanha inaugurou o ensino oficial da medicina legal, que é considerada o berço da medicina legal. Então, olha só, nós passamos aí por várias, né, situações onde a medicina legal foi observada, né, onde a medicina legal, uns começaram a falar do assunto, romperam barreiras, publicaram artigos, né, outros, no caso aqui do Paulo, já publicou uma grande obra sobre medicina legal, e o ensino oficial da medicina legal, né, começou ali na Alemanha. Quanto ao Brasil, chegamos, né, em terras brasileiras. Bom, pessoal, o Brasil, como vocês sabem, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, nada se cria, tudo se copia, às vezes se melhora, às vezes se piora. Algumas, né, que nós observamos, algumas questões. Então, o Brasil, ele inicia a medicina legal somente em 1814, ou seja, bastante tardio, né? E esse início, na verdade, não foi um início, foi na verdade um início bastante tímido, né? Onde, na verdade, houve a publicação apenas de um tema, a primeira publicação do tema, em 1814. E demorou bastante para nós termos o desenvolvimento da medicina legal no Brasil. Somente em 1877, nós tivemos o ensino prático da disciplina no Brasil, ou seja, até 1877, nós tínhamos apenas análise de artigos, estudos teóricos, né? Aquilo que se estudava fora do Brasil era então estudado em território nacional. 1877, né, o Souza Lima, que é o iniciador então do ensino prático dessa disciplina no Brasil, porém, se limitava à interpretação e comentários de leis estrangeiras. Como é que pode ser um ensino prático se ele está estudando a legislação? Não é tão prático assim. Aí sim, nós temos, posteriormente a 1877, a verdadeira medicina legal nacional, somente depois, né? Então, perdão, nós temos, a partir desse período, a verdadeira medicina legal nacional, que foi criação do Raimundo Nina Rodrigues. Guardem esse nome, Raimundo Nina Rodrigues, né? Da Escola Brasileira de Medicina Legal na Bahia, constituída, entre outros, pelo professor Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar Freire e Estácio Luiz Valente de Lima. Então,
A primeira escola, a primeira hipótese aí de lecionar, de ensinar medicina legal no Brasil, se deu na Bahia, né, aí posterior a 1877. Chegamos a hoje. Finalidade da medicina legal. Pessoal, por tudo que eu já falei sobre a história, não mudou muito, tá? Não mudou muito. A medicina legal ainda tem como finalidade orientar os legisladores, os magistrados, tanto na elaboração quanto na aplicação e execução das leis. Ela se aplica, como eu disse, sempre quando há um interesse jurídico, sempre relacionado a um processo. E o processo pode ser das diversas áreas do direito, né? Ou seja, pode ser um processo civil, pode ser um processo criminal, pode ser um processo administrativo, pode ser um processo trabalhista, né? Pode ser um processo securitário, né? O que é um processo securitário? De seguro, né? Exemplo, as seguradoras não pagam aí o prêmio do seguro se a vítima do acidente automobilístico estiver embriagada, por exemplo, se ela estiver dirigindo embriagada. Então, ou seja, nós temos várias hipóteses aí sobre a aplicação da medicina legal, né? Eu sou o professor presidente da Liga de Medicina Legal, nós estamos fazendo aí, né, os nossos alunos estão fazendo um trabalho extremamente importante. Eu vejo que muitos alunos têm a intenção de serem médicos legistas, médicos peritos, né? Eu até indico sempre um médico de um congresso, conheci um médico perito num congresso de direito médico que eu participei, e ele sempre falou, olha, a vida do médico não é uma vida fácil. A vida do médico é uma vida corrida, de ausências familiares, e foi isso que levou ele a se especializar ainda mais e a se tornar um médico perito. Então, ou seja, a atual função dele hoje, a atual atividade econômica dele hoje é elaborar laudos periciais. Né? E é o que ele disse, olha, é muito mais vantajoso economicamente, eu tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu tenho tempo para conviver com a minha família, né? É lógico que para que o médico possa ser um médico perito, ele tem que ter um conhecimento especial, né? Ele não é um médico com conhecimento geral, ele tem que ser ali um expert em determinado assunto para que ele possa, então, ali elaborar aqueles laudos, né? Na busca dessa solução de problemas jurídicos, como nós falamos aí sobre o aspecto da finalidade da medicina legal, nós temos então, por exemplo, a atuação, né, das perícias relacionadas à medicina legal, por exemplo, a utilização da fotografia, da radiografia, da balística comparativa, da toxicologia, da biomedicina, da anatomia normal e patológica, como nós já falamos, da biologia, microbiologia, parasitologia, psicologia, psiquiatria, geologia, dentre tantas outras ciências aplicadas aí à medicina legal, né? Como eu já dizia para vocês, o artigo 129 do Código Penal, ele nos traz aí um conceito jurídico, uma projeção jurídica do que significa integridade física. Né? O que é uma integridade física? O que se considera um corpo em plena capacidade e condição de integridade física? E ele vai dizer lá no artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, que resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então nós temos aí algo extremamente importante. Lembrando que o conceito de saúde muda muito, né? O conceito de saúde, por exemplo, da OMS, hoje, ele é um conceito extremamente importante, diferente do que se tinha antigamente, né? Atualmente considera-se, né, o conceito de saúde definido aí pela OMS amplo e não se restringe apenas à ausência de enfermidades. E ela diz, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, ou seja, hoje, estar saudável, né, é diferente do que era estar saudável anteriormente. E hoje nós temos aí, principalmente em razão da própria pandemia que nós vivemos, nós temos cada vez mais a presença de doenças da mente, né? Doenças
que acabam, logicamente, também refletindo no corpo. Hoje nós vemos aí muitas debilidades mentais, muitas patologias ligadas às enfermidades mentais que acabam, logicamente, refletindo aí no corpo. Então, e acabam gerando até mesmo outras doenças, isso é possível acontecer. Quanto a esse escalonamento da lesão, conforme nós já vimos, os médicos que atuaram pela definição da integridade física da saúde definiram que a lesão pode ser leve, grave ou gravíssima, né? E nisso aí nós temos o disposto no artigo 129, né? E é importante, vamos observar o artigo 129, né? Para vocês observarem o que se considera dentre cada um desses termos. Quando nós aqui observamos, eu vou até compartilhar com vocês lá no chat, pessoal. Depois me digam se vocês estão tendo acesso ao chat. Eu lembro que alguns alunos, algum tempo atrás, não tinham. Não sei se essa situação foi aí solucionada, tá? Mas o artigo 129 diz assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Eu vou pular a questão jurídica aqui da pena, só com relação ao fato. Então, o que é essa lesão corporal? A lesão corporal de natureza grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. Aí nós temos, se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade, aborto, né? Nós temos uma, então, mais grave. E se resulta morte, nós temos ainda uma pena mais grave. Então, ou seja, o que se vê sobre esse aspecto é que a maioria desses conceitos aqui são conceitos médicos. Membro, sentido, função, né? A aceleração do parto. Quem não entende de parto, de gravidez, não sabe se um parto foi acelerado ou não, nem sabe, né, o tempo da gestação, né? Nós sabemos que o tempo mínimo da gestação é 180 dias, né? O tempo médio é 200 dias e o tempo máximo ali é 200 e poucos dias, até 300 dias. Então, ou seja, nós sabemos, nós podemos observar essas diferenças, mas quem é um leigo, quem não tem conhecimento sobre essas informações, não consegue, por certo, compreender o que a própria lei diz, né? Então é necessário, é imprescindível aqui que o médico venha ao processo na condição de perito e diga, né, e esclareça essas questões. Então é extremamente importante. Quando nós pensamos, por exemplo, na criação de uma lei, né, na criação de uma norma, para que ela aconteça, primeiro eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o fato. O fato tem que acontecer. Esse fato tem que gerar na sociedade uma repulsa, a necessidade de proteção. Dentre essa necessidade de proteção, eu tenho a atividade dos legisladores. Para que a lei possa ser criada, relacionada aqui a qualquer tipo de assunto inerente à medicina legal, precisa da presença do conhecimento médico aplicado. Tanto é que, como vocês podem perceber, muitos políticos são médicos. Talvez um dos exemplos mais próximos de nós aqui no estado de São Paulo seja o ex-governador Geraldo Alckmin, né, médico. Não lembro agora, salvo engano, a especialidade dele era anestesia, não tenho certeza. Continuando. Nessa relação da medicina legal com o direito, então, né, é onde nós temos que a busca dessas informações. Quais informações são essas? Né? Desde a identificação pela antropologia de um cadáver, de uma ossada, de restos mortais, então isso é extremamente importante, né? Como a compreensão da causa-morte, o tempo da morte, que será estudado na tanatologia, né? Os fenômenos cadavéricos que acontecem logo após a morte. Nós temos ainda o conceito e a distinção entre a embriaguez e a drogadição, características da asfixia, características dos crimes sexuais, lesões por arma de fogo. Então, tudo isso nós vamos estar estudando, tá? Nós vamos abordar cada um desses tópicos, desde as psicopatologias,
até os crimes sexuais, até os crimes por armas de fogo. Nós vamos estar estudando todas essas características, né, sobre o aspecto e a importância da medicina legal. Vamos analisar ainda casos concretos, como, por exemplo, os crimes praticados pelo maníaco do parque, né? Podemos analisar, por exemplo, aí, crimes que foram praticados, como no caso Nardoni, como no caso da... Nardoni, nós podemos também... Bom, nós temos N casos, eu vou trazer essas informações para vocês depois, né, no momento aí do estudo da traumatologia, da psicopatologia, da sexologia. Nós vamos estar estudando todos esses casos, até para poder trazer à tona a realidade, né, científica da análise da medicina legal sobre um caso concreto. Outro aspecto aqui que nós vamos observando sobre a medicina legal, sobre tudo aquilo que nós falamos, né, pensando aí, por exemplo, nos ramos do direito, né? Como é que se aplica a medicina legal? Olha só, no direito civil, aqui pertine a medicina legal, né? Como, por exemplo, aí as diversas questões atinentes à paternidade, né? No passado, nós tínhamos os exames de paternidade só pela comparação da tipagem sanguínea. Hoje nós temos o DNA, né? E não é à toa que ficou famoso aí o programa do Ratinho nos anos 90, nos anos 2000, com os testes de DNA ao vivo, porque era algo ainda muito recente, né? Aquelas brigas todas, é pai, não é pai, e depois era ou não era, independente disso. Então, a questão da paternidade, impedimentos matrimoniais, erro essencial, limitadores ou modificadores da capacidade civil, gravidez, personalidade civil, direito do nascituro, comoriência, né? Ao direito penal, por exemplo, nós vemos questões referentes aí às lesões corporais, como nós já falamos, aos crimes sexuais, ao aborto legal, ao aborto ilegal, aborto legal e aborto ilegal, infanticídio, homicídio, embriaguez, ao direito constitucional, quando orienta questões relativas à proteção da infância, maternidade, direito processual civil e direito processual penal, quando trata de questões psicológicas das partes, da confissão, da cariação, né? Direito do trabalho, respeito à insalubridade, periculosidade, doenças e prevenção de acidentes profissionais, conforme vocês estão aí estudando com a professora Brígida. Mas tem mais que isso, né? A medicina hoje ela busca outros aspectos, como por exemplo ali no ramo do direito desportivo. Hoje nós temos muitos médicos especialistas aí na medicina desportiva, no direito internacional público, como por exemplo a questão aí da pandemia, das vacinas, das doenças, né? Então, nesse direito internacional público também, né, os infectologistas aí atuando intensamente. Direito internacional privado, autorização para a utilização dessas vacinas estrangeiras em território nacional, a controle da Anvisa. Direito canônico para saber se um casamento se consumou ou não. Direito comercial, né? Hoje, por exemplo, a questão da quebra de patentes aí, isso está diretamente ligado também a pesquisadores, médicos. Então, nós temos todos esses aspectos. Lembrando, pessoal, que hoje, atualmente, os autores de medicina legal mais conhecidos estão entre ali o França e o Cross, o Delton Cross. Hoje são os mais conhecidos, talvez sejam os mais modernos doutrinadores que nós seguimos. O conceito do Delton Cross, então, diz que a medicina legal é, portanto, um verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, cooperadora na elaboração e na aplicação das leis. Talvez essa seja aí hoje a mais atual e moderna conceituação de medicina legal. Será que a medicina legal é uma ciência autônoma? Será que ela existe em si mesma ou ela é dependente de outros ramos, né? Para isso nós temos três correntes quanto à autonomia da medicina legal. A primeira corrente diz que ela é restritiva, a segunda diz que ela é ampliativa e a terceira diz que é intermediária ou mista, né? A primeira, restritiva, não é ciência autônoma, seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade. Não, não é bem assim. Ela tem sim a sua própria função. Ampliativa, ela é autônoma,
já que possui método, objeto e objetivos próprios, mas ela tem que estar condicionada a um processo, então também não. Atualmente, né, a corrente aí mais adequada é esta terceira, a intermediária ou mista. É uma ciência auxiliar ao direito, não pode-se dizer que é autônoma, mas também não é usada apenas para casos pontuais. Então essa é a corrente hoje mais aceita quanto à autonomia da medicina legal como uma ciência. Então ela tem uma autonomia intermediária ou uma autonomia mista. Não é somente vinculada quando necessário, mas também ela não tem um fim em si mesma, senão a cunho pedagógico ou científico. O objeto de estudo da medicina legal, né, pessoal? O objeto de estudo é somente o ser humano, seja ele em vida ou após a morte, seja ele saudável ou doente. Então, o objeto de estudo da medicina legal é o ser humano, sempre, sempre. Seja para a distinção se aquele sangue é humano ou não, por exemplo, pelo teste ali, né, do luminol, pelos testes que existem do soro anti-humano, pela distinção que existe sobre as características, por exemplo, né, das células do sangue entre mamíferos. Então, qual é a diferença de um sangue de um ser humano para o sangue, por exemplo, de um outro tipo de mamífero, né? Seria o tamanho das hemácias, já que elas têm o mesmo formato. Então, isso vocês com certeza já estudaram, vocês sabem, não, até não precisa aqui ficar aprofundando muito. O Dalton Cross trata aí sobre esse objeto de estudo da medicina legal, dizendo que a medicina legal estuda a vida em sua essência e a morte. É a ciência social e vivaz, é irrealista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona irremediavelmente desde o início seus profissionais. Bom, eu sou suspeito a falar sobre isso porque eu sou um apaixonado pela medicina legal. Como advogado criminalista, especialista em direito médico, ela faz parte do meu dia a dia, ela faz parte do meu cotidiano, né? Pelas minhas especializações em psicopatologia forense, em CSI investigação criminal, em necropsia, né? Pelas minhas especializações como jurista, como advogado, de fato eu sou apaixonado. E eu vejo que ela também apaixona também os próprios profissionais da medicina, aqueles que de fato detêm o conhecimento mais adequado para si. Quando nós tentamos dividir a medicina legal por grupos ou por disciplinas, nós temos 3 grupos. O primeiro grupo, que é a aplicação dela em relação a si próprio, ou seja, é o estudo dos aspectos da identidade, da capacidade, da responsabilidade, da psicologia forense e da psicologia jurídica. Então, ou seja, é a medicina legal aplicada ao próprio interesse do indivíduo. É por isso que ela leva o nome, o indivíduo em relação a si próprio. Nós temos também o indivíduo em relação ao meio. Ou seja, esse grupo preocupa-se com fatores relacionados com a vida através da sexologia forense e de suas divisões, como a imunologia, a obstetrícia forense e a erotologia. Preocupa-se também com a morte, dando especial atenção aos traumas, acidentes de trabalho, asfixias, envenenamentos e a morte em si, usando para tanto os conhecimentos afetos à traumatologia forense, à infortunística, à asfixiologia forense, à toxicologia forense e à tanatologia forense. E nós temos a relação do indivíduo em relação às decisões dos juízes e dos tribunais. Grupo onde é criada a chamada jurisprudência médico-legal ou policiologia, polícia técnica. Então, ou seja, nós temos a relação do indivíduo para consigo mesmo. A exemplo, mudança de sexo, né? Quando alguém deseja realizar a cirurgia de mudança de sexo, ela tem que ser autorizada pelo Poder Judiciário. Antes dessa autorização pelo Poder Judiciário, a pessoa deve buscar aspectos, compreensão da sua própria identidade. Ela tem que ter essa capacidade, a responsabilidade pelo ato em que ela procura tomar. E quem é que vai dizer se de fato
né, autoriza-se ali ou não a mudança de sexo, é a psicologia forense, é a psicologia judiciária, por essa interpretação do indivíduo em relação a si mesmo, do indivíduo em relação ao meio, né? Ou seja, são os atos que interessam à sociedade. Exemplo, a morte de uma pessoa não interessa somente ao morto ou à sua família. A morte de qualquer indivíduo ainda interessa à sociedade. Não mais como no passado, que a liberdade do homem era dada pelo Estado. Mas hoje a morte de um cidadão, ela gera um impacto em toda a sociedade. Talvez mais, talvez menos, né? Vamos pensar assim, não sei de onde vocês são, onde vocês estão, onde vocês moram, mas com certeza em cidades grandes existem mortes todos os dias. Mas em cidades pequenas do interior, às vezes acontece um assassinato por década, ou até mais. Então, é aí onde nós vemos essa diferença da compreensão, né? E isso vai acontecer em todos os locais. Onde aquilo é mais comum, acaba gerando menos comoção ou é algo mais contínuo. A pessoa já está acostumada a ouvir notícias nesse sentido. Mas em locais onde isso não acontece com tanta frequência, é onde nós aí temos um impacto social maior, né? Então, saber se aquela morte foi acidental, saber se aquela morte não foi acidental, foi criminosa, é extremamente importante, né? Se foi uma morte criminosa e o criminoso ainda não foi identificado, será que é um serial killer? Será que ele vai voltar a praticar? Quais foram as causas, os motivos da prática daquele crime? Era um crime passional, né? Era um crime de vingança? Então, seja, o que é que levou o indivíduo a praticar aquela conduta? Ou simplesmente é um doente mental que não controla os seus impulsos criminosos? Então, todos esses aspectos devem ser aí observados. Então, a divisão ela é em três grupos: o indivíduo em relação a si próprio, o indivíduo em relação ao meio e o indivíduo em relação às decisões de juízes e dos tribunais. Nós ainda também podemos aqui dividir a medicina legal sobre três disciplinas. A legal judiciária, conforme nós já falamos até agora, né? Medicina legal, criminalística, tanatologia, sexologia, traumatologia, psiquiatria forense, essa é a que nós vemos estudando até agora. Nós temos a medicina legal para o profissional. Para o profissional da medicina, como é que o profissional da medicina deve agir, deve atuar sobre a sua atuação? E para isso nós temos também, né, dois aspectos importantes a serem considerados, que é a teoria dos direitos e a teoria dos deveres dos médicos, né? Muito se fala atualmente em direito, as pessoas exigem os seus direitos com muita veemência, mas talvez não são cumpridoras dos próprios deveres. Então nós temos aí a diciologia e a deontologia médica. Diciologia, teoria dos direitos, e a deontologia, teoria dos deveres. Então o médico ele só consegue ser pleno na sua atividade profissional e com certeza conseguir ali atingir os seus objetivos e resultados quando ele é um médico ético, quando ele é um médico honesto, quando ele é um médico justo, né? Nós temos ainda a medicina legal social, no caso ali das ações trabalhistas, né, dos seguros, né, no caso da previdência social, e aí nós temos uma medicina legal aplicada diretamente aos direitos sociais, né? Onde é que estão os direitos sociais das pessoas? No artigo 6º da Constituição Federal. Lá nós temos os direitos sociais de todos nós, de cidadãos brasileiros. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, será disponibilizada posteriormente para vocês. Vamos aí dar sequência, então. Doutor. Oi. Diciologia significa o quê? Doutor, desculpa, eu não consegui compreender. Pode falar novamente? Na medicina legal profissional, cuida dos direitos da diciologia. O que significa diciologia, doutor? Tá bom, agora entendi, Thaís. Olha, a diciologia, ela é a teoria dos direitos médicos, ou seja, o médico tem o direito, né, tem a prerrogativa de exercer o seu direito. De que forma? De forma autônoma, de forma ampla. Né? Por exemplo, o hospital não pode obrigar o médico a tratar um paciente
de uma forma que o médico não concorda, de uma forma que o médico não recomenda, né? O médico tem o direito, por exemplo, de não revelar aquilo que o paciente lhe falou em atendimento. Então, essa é a teoria dos direitos médicos. Qual é a teoria dos deveres médicos, né? O médico, por exemplo, tem o dever de atenção para com o paciente. O médico tem o dever de respeito à decisão do paciente em relação ao tratamento. Então, a disseologia e a deontologia médicas tratam dos direitos do profissional médico e dos deveres do profissional médico. Entendeu, Thaís? Ah, entendi, doutor. Obrigada. Eu que agradeço pela sua pergunta. Olha aí como a aula fica muito melhor com a participação de vocês. Como é bom ouvir vocês, né? A gente que é professor de sala de aula, de giz e lousa, né? A gente sente muita falta de ouvir os alunos, de ver os alunos, né? Vamos passar aí um semestre juntos e talvez eu não veja o rosto de cada um de vocês. Isso às vezes mexe um pouquinho com a gente, né? Thaís, só para complementar o que eu disse para você, olha aqui, ó. Nós temos uma outra divisão, né, na nossa opinião mais didática da medicina legal, que é a parte geral, em que estudamos a deontologia, ou seja, os deveres médicos, e a disseologia, os direitos médicos, né, em parte especial que se divide. Então, esse direito médico e esse dever médico, ele também deve ser compreendido quando nós estudamos as disciplinas inerentes à medicina legal. Então, por exemplo, o que é a antropologia forense? Aqui eu trago para vocês alguns conceitos, né? A antropologia forense, e aí me permitam fazer a leitura, é o estudo do ser humano a partir da sua forma, morfologia, com vistas a obter a sua identificação. Estuda assim a identificação e a identidade e a identificação médico-legal ou judiciária, seus métodos e processos técnicos. A identidade médico-legal é aferida através de dados sobre sexo, idade, raça, altura, peso, sinais individuais e profissionais. Dentes, nós temos a odonto-legal também, e tatuagens, né? Por exemplo, a identidade judiciária é obtida através da antropometria, da medição do indivíduo, ou da datiloscopia. Quando nós falamos em antropologia, é uma matéria extremamente interessante, né? Primeiro, a divisão dos seres humanos em raças, né? Os caucásicos, os negroides, os indianos, os australoides, os mongólicos, características morfológicas de cada uma dessas raças. Além disso, a identificação do sexo, né? Pelos ossos, né? Existem distinções, por exemplo, num crânio masculino para um crânio feminino em torno de 80% de distinção. Nós temos ainda, por exemplo, ali a pelvis, né, que é diferente da mulher para o homem em razão até mesmo da sua função no órgão, na estrutura feminina, que é o parto normal. Nós temos, por exemplo, a questão da altura do indivíduo pela medição dos ossos, né, pelo tamanho do osso é perspectível ali observar a estatura do indivíduo. Então nós temos N fatores a serem analisados na antropologia. Traumatologia, estudo das lesões e das energias mecânicas causadoras do dano, né? Então eu tenho lesão, por exemplo, por calor, eu tenho lesão por frio, né? Então eu tenho queimadura, eu tenho geladura. Nós temos lesões em razão de pressões atmosféricas, nós temos lesões causadas, por exemplo, por formas mecânicas, né, de ação, como, mais uma vez, lesões cortantes, lesões contundentes, lesões perfurantes, as características de cada uma dessas lesões. Na sexologia forense, nós temos ali a chamada sexualidade normal. O que é a sexualidade normal? Né? É analisada sobre o aspecto biológico. Né? Nasce do sexo feminino, tem órgão sexual feminino. Né? Nós temos a chamada sexualidade, essa questão de normal e anormal, pedagogicamente até é questionável, tá? Hoje em dia, só cabe aqui citar, porque por vezes as doutrinas ainda não se atualizaram pela questão de gênero, né? Pelo respeito ao gênero do indivíduo, né? Muitas literaturas ainda tratam da questão biológica, então, não da questão psicológica. Então, só para frisar, para fazer aqui a ressalva, né? Sobre o respeito necessário também sobre a questão de gênero. Mas a sexologia forense também trata da questão patológica, da questão criminosa, né? Erotologia, imenologia, obstetrícia forense,
O que é a erotologia? Estuda os estados intersexuais, né? As perversões, os crimes. Nós temos ainda a imunologia, que estuda o casamento, o divórcio, a eugenia, entre tantas outras aí, né? Estudos relacionados à sexologia. A obstetrícia forense estuda a fecundação, a gestação, o parto, a gravidez, né? A gravidez simulada, a dissimulada, a ignorada, o estado mental das puérperas, né? O estado puerperal que coloca a mulher no estado de semicapacidade, o aborto, o anticoncepcional, a determinação e a exclusão da paternidade, né? Quando nós falamos em sexologia forense, nós temos lá, né, o crime de infanticídio, que a mulher, durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. E ela é considerada como alguém que está num estado fronteiriço, né, da personalidade, da capacidade. Ela nem é uma incapaz e nem é uma pessoa totalmente capaz, pela influência ali dos hormônios, pela influência da exaustão do parto. Então, muitas vezes a mulher acaba perdendo ali a plenitude da sua capacidade mental. Por isso que ela é punida de uma forma muito mais branda do que alguém que mata uma criança num outro momento da vida. A asfixia forense, né, que estuda ali as situações em que a pessoa perde pela impossibilidade da troca gasosa. E a asfixia pode ser, então, em meio líquido, em meio sólido, em meio gasoso, né? Ela pode ocorrer pelo tensionamento de laços ao redor do pescoço, e aí nós temos a distinção entre a esganadura, o enforcamento, né? Nós temos a distinção entre essas questões. A pessoa se enforcou, né? A pessoa não se enforcou, foi um ato criminoso, foi um ato natural, foi um suicídio. O suicídio não é crime, para vocês terem uma ideia. O que é crime é o induzimento ao suicídio. Então, aquele enforcamento foi um suicídio ou foi um ato criminoso? Então, tudo isso pode ser ali observado. A tanatologia, que é o estudo da morte e do morto, tá? É dos dois. Da morte em si, como ela ocorre, as suas causas, e tudo aquilo que reflete sobre o morto. Todos os seus aspectos médicos legais, os fenômenos cadavéricos, o tempo da morte, o diagnóstico, mortes súbitas, mortes agônicas, a inumação, a exumação, a necropsia. Nós vamos ver a diferença de todos esses procedimentos, o embalsamento, né, a causa jurídica da morte. Nós vamos ver também aqui a questão da morte sobre aspectos de tempo que eu digo é de clima, né? Locais secos e úmidos, locais quentes e úmidos, quentes e secos, locais úmidos e frios, e assim por diante. A toxicologia vai estudar os cáusticos, os envenenamentos, a intoxicação alcoólica ou por drogas, né? O emprego de processos laboratoriais na fabricação de drogas. A psicologia judiciária, ela é bastante importante, associada à psiquiatria forense. Elas trabalham juntas, tá bom? A psicologia judiciária, ela tenta compreender os fenômenos volitivos, de vontade, afetivos, mentais, inconscientes, que podem influenciar na formação, na reprodução e na deformação do testemunho, da confissão do acusado, porque ela mente, né? Mente por medo, mente por remorso, mente por um critério afetivo de proteção. E a psiquiatria forense, né? Um dos maiores expositores da psiquiatria forense no Brasil é o Dr. Guido Palomba, que eu tive aí o prazer de conhecer. Nós até trouxemos ele numa semana jurídica e em parceria com o curso de medicina, né, onde os alunos da medicina participaram lá. O Dr. Guido já veio também expor diretamente para os alunos da medicina, então é uma pessoa fantástica, né, uma pessoa extremamente ali educada e comprometida com a sua profissão. E a psiquiatria forense estuda os problemas da psicologia normal e da psicologia patológica. Estuda as doenças mentais, a periculosidade do alienado, né, as socioneuropatias em face de problemas judiciários, a simulação, a dissimulação, os limites e modificadores da capacidade civil e da responsabilidade,
e também a chamada de psicologia forense. Por isso que eu disse que a psicologia judiciária, a psiquiatria, por mais que elas sejam exercidas por profissionais diferentes, elas têm ali um mesmo objetivo dentro do processo. Policiologia científica, as polícias científicas, né? Onde nós temos os peritos, os médicos ali, que têm meios capazes de realizar o seu trabalho como forma aí de investigação criminal. Então, a partir do momento em que uma morte é suspeita, ela não vai para o SVO, ela não vai para o Serviço de Verificação de Óbito, ela vai para o IML, né, para que o médico possa ali constatar a causa-morte. Então, mortes violentas, mortes suspeitas, vão para o IML e não para o Serviço de Verificação de Óbito, pessoal. E assim, caminhando aí para o final da nossa aula, nós temos a criminologia, a vitimologia. Muito se estuda a pessoa do criminoso, pouco se estuda a pessoa da vítima, né? Por que uma pessoa se transforma num criminoso? Né? O César Beccaria já falava sobre isso, o Enrico Ferri no passado já falava sobre isso, e eles concluíram que a pessoa se torna um criminoso não de nascimento, ela não traz genes criminosos, mas isso é associado a questões sociais e econômicas, né? Questões sociais, seja pela convivência com pessoas, né, que praticam crimes, e isso torna pessoas criminosas. Pessoal, como advogado, não é um e não é dois casos que eu vejo com pessoas boas, de famílias boas, médicos, inclusive, clientes meus, que foram processados e condenados criminalmente porque se envolveram com pessoas ruins, porque se envolveram com criminosos. E hoje em dia, 90% dos casos está relacionado a drogas, né? Já tivemos alunos do curso de medicina, alunos do curso de direito, de tantos cursos, que foram presos por tráfico de droga, porque na condição de usuário compartilharam droga com os amigos. Isso é considerado como tráfico. Compartilhamento, mesmo que gratuito, é tráfico de drogas. Então, ou seja, quando nós estudamos o criminoso, nós temos que estudar as questões sociais, o convívio social, o local onde essa pessoa vive, mas também questões econômicas. Eu conheço muitas pessoas honestas, pais de família, que no momento de dificuldade financeira, por não achar apoio, por não encontrar trabalho, acabaram praticando crimes, por exemplo, de furto. É aquela mãe que furta lá uma latinha de manteiga, é aquela pessoa que furta um pacote de pão, é por fome, né? Não é porque é um criminoso, não é porque é perigoso. Então, questões sociais e econômicas é que influenciam na prática de crimes. Quando nós estudamos as vítimas, por que uma pessoa se torna uma vítima no mundo de hoje? Porque ela não tomou o devido cuidado? Talvez sim, né? Porque ela não foi cautelosa? Claro que sim. Né? Por que aquelas mulheres se tornaram vítimas do maníaco do parque? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que uma mulher adulta, capaz, inteligente, que encontra um homem no metrô, que nunca viu na vida, esse homem diz que é fotógrafo, esse homem diz que vai fazer um book dela e ela tem grandes chances de se tornar uma modelo, e a convida para ir para o meio de uma mata, deserta, erma, sem ninguém saber, sem deixar ela ligar para ninguém avisar. Por que essas mulheres se tornaram vítimas? Alguém pensa algo a respeito disso? Por que vocês acham? É simplesmente inocência? Existem vários fatores, né? E fatores que nos levam à reflexão. Por que alguém se torna vítima de um crime? O quanto essa vítima contribuiu para ser vítima? O quanto ela poderia ter evitado ser vítima daquele crime? Quanto nós podemos evitar fazer coisas erradas? Né? O quanto nós podemos ser fortes e determinados e não nos deixar levar pela influência dos outros, por mais sedutores que sejam, por mais educados que sejam. Então, é essa reflexão que nós temos que observar. A infortunística preocupa-se com os acidentes do trabalho, doenças profissionais, higiene, insalubridade laborativa, né? E, em alguma parte também, a traumatologia forense. Genética médico-legal forense, estudo da paternidade, da identificação relacionada à herança genética, né? Hoje em dia,
quantos crimes são aí solucionados pela comparação genética, ou seja, de fatores genéticos que são localizados no local do crime. E por fim, a criminalística, que é um conjunto de ciências, seja física, química, matemática, aplicada também no auxílio da justiça. No caso de engenheiros, agrônomos, veterinários, geólogos, outros profissionais também que auxiliam aí na resolução de crimes e de fatos de interesse jurídico. Pessoal, com base nisso, eu termino aqui a minha exposição. Estou à disposição de vocês, caso vocês queiram participar, fazer algum comentário, alguma pergunta. Do contrário, vocês já... Oi, bom dia, doutor. Pode falar. Tudo bem? Graças a Deus. No caso da vitimologia aí que o senhor falou, como que o senhor vê a glamorização dos assassinos hoje em dia aí, que a gente vê séries na Netflix, filmes, o próprio filme da Elis Matsunaga agora na Netflix, tratando ela como se fosse uma vítima da sociedade, não como uma assassina hedionda aí? Doutor, nós temos que analisar, e eu analiso sobre dois aspectos. Nós temos que analisar sobre pessoas ditas normais e nós temos que analisar sobre pessoas que têm algum tipo de tendência. Ninguém, de forma normal, consciente, consegue ver naquela pessoa uma pessoa boa. Consegue ver o ato ruim que ela praticou. Aí eu pergunto, uma pessoa que teve 40 anos de vida ilibada, boa, perfeita, honesta, nunca tomou uma multa de trânsito. Num determinado dia, ela tem o chamado dia de fúria, ela entra numa escola e assassina 30 crianças. Será que ela sempre foi aquele criminoso? Qual foi o gatilho? Qual foi ali o ato que despertou essa fúria toda, essa maldade toda? Então, ou seja, nós temos que compreender sobre vários aspectos, particularmente. Eu penso, e aí eu respeito a posição do doutor, que de fato existe uma exposição desses criminosos, né? Que, por exemplo, nós vemos aí serial killers, estupradores, que recebem milhões de cartas de mulheres querendo se encontrar com ele na cadeia. Onde é que existe um negócio desse? Esse povo tá tudo doido. O cara estuprou, matou, agrediu mulheres e tem mulheres mandando carta de amor para ele, né? Então, que tipo de mulher são essas? Que tipo de pessoas são essas? Né? Esses filmes ou seriados, né? Eu comecei a assistir alguns seriados da Netflix sobre crimes nacionais, investigação, tudo. E você vê que eles tentam relatar uma questão técnica, mas eles precisam vender. E para precisar vender, eles têm que ser polêmicos. Eles têm que ter parte, eles têm que ter lado. Né? Ou eles vão para o lado psicológico e social. Né? Vamos pegar esse exemplo do dia de fúria. Por que alguém entra numa escola e mata a criança? Qual é o trauma que ele teve enquanto criança na escola? Não sei, precisa analisar. Então, assim, de fato, eu vejo que para aquelas pessoas que já têm algum tipo de tendência criminosa, não estou dizendo que é criminoso, mas gosta, né? Tem até uma certa atração aí por crimes, de entender, de compreender, quer aprender como é que faz bomba, quer compreender como é que mata alguém e não deixa vestígio, entendeu? Para essas pessoas é um grande estímulo. Mas para a sociedade, para a maior parte da sociedade, as pessoas até não querem saber disso. A maior parte da sociedade hoje, ela quer se esconder, ela quer se afastar de coisas ruins, de problemas. Tipo assim, olha, é terrível e eu não quero ver, eu não quero saber. Muitas pessoas estão dessa forma. Tudo que é ruim, tem muitas pessoas que querem ficar longe. Em alguns pontos, isso é bom, porque talvez é uma pessoa fragilizada que não sabe lidar com aquilo, não vai dormir de noite, vai ficar impressionado, né? Mas, por outro lado, são pessoas que se colocam à margem da ignorância do que de fato está acontecendo com as demais pessoas da nossa sociedade. Né? É imaginar que não existem pessoas ruins, ou imaginar que não existem pessoas capazes de praticar essas atrocidades. Doutor, é um assunto muito complexo, eu não sei aqui se eu consegui explicar o que eu penso a respeito disso. Conseguiu sim, professor, realmente é bem complicado mesmo.
Mas e esse é um fato extremamente importante. É o que eu digo. Alguns assuntos, doutor, alguns temas, as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem debater. Vou dar um exemplo. Aqui, quem é a favor do aborto? Quem é contra o aborto? Quem é a favor da liberação das drogas recreativas? Quem é contra a liberação de drogas recreativas? Quem é a favor da liberação do porte de arma para o cidadão de bem? Quem é contra a liberação do porte de arma para o cidadão de bem? Nós vamos ter aqui posições extremamente opostas, que devem ser respeitadas, né? Que têm seus próprios argumentos. Mas talvez, e eu tenho certeza que nós nunca vamos chegar num consenso. Nós nunca vamos chegar num ponto onde todo mundo concorde da mesma forma. E esse é um outro grande problema que eu vejo da nossa sociedade. As pessoas são intolerantes com o que é oposto. As pessoas são intolerantes com quem pensa diferente. Olha, se não pensa como eu, tá errado. É o que muito se vê, né? É onde nós vemos aí questões das redes sociais, né? Eu particularmente evito ao máximo e quando vejo que eu pendi para algum lado ali, eu já corro e apago. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas intolerantes. E eu não estou aqui para criar discussão, para tentar convencer ninguém de nada, né? E não estou também para ficar ouvindo besteira de ninguém que vá me agredir ou que vá me ofender pelo aquilo que eu penso. Eu penso assim como pessoa, como cidadão. Mas como professor, como acadêmico, como pesquisador, nós temos sempre que olhar dois lados. Nós sempre temos que colocar na condição do outro. Eu sempre brinco com relação ao aborto. Você pergunta, André, você é a favor ou você é contra? Olha, salvo as hipóteses legais de estupro, salvo a hipótese legal de feto anencéfalo, salvo a hipótese legal de risco de vida para a mãe, eu sou contra. Mas a pessoa somente pode, de fato, falar de aborto, e eu como homem não posso, quando se vê numa gravidez indesejada. E aí eu me coloco no lugar da mulher. Eu tenho amigas que tomando anticoncepcional, que usando preservativo, que tomando pílula do dia seguinte engravidou. E aí? Você vai falar que essa mulher não se protegeu? Não evitou? Não tentou evitar? Eu tenho uma amiga que engravidou desse jeito. Tomava anticoncepcional, a camisinha estourou, tomou a pílula do dia seguinte e engravidou. Vai falar o quê? Você vai culpar essa mulher pela gravidez? Ela tentou de todas as formas não engravidar e engravidou. E aí? Então, assim, eu sempre tento pensar nessas situações adversas que acontecem. Como questão da droga. A questão da droga, você pergunta, André, você é a favor ou é contra? Eu sou contra. Mas eu sou contra do uso recreativo. Mas espera aí, eu sou a favor do cigarro? Não. Eu sou a favor do álcool? Não. E elas não são liberadas? São. Não fazem mal também? Fazem. Eu sou totalmente favorável ao uso das drogas para fins medicinais. Então, ou seja, são essas posições que a gente tem que começar a refletir, a pensar, a debater, a discutir. Pessoal, fica aqui aberta a palavra para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade em responder o questionário, respondam o questionário, porque é com base nele que eu faço a chamada da nossa aula, tá bom? E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição de vocês. Para aqueles que não me conheciam, é um prazer conhecer vocês. Eu sou o supervisor do módulo aqui de responsabilidade profissional, Nós temos como professores o professor Francisco Gerês, a professora Brígida, somos só nós três nesse módulo. E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição de vocês, sempre. Podem pegar o meu contato com a representante de sala, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, O que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar com vocês aí, eu estou sempre à disposição. Do mais, se ninguém tiver dúvida, um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, saúde, paz e cuidem-se. Obrigado pela aula aí, professor. Obrigada. Bom final de semana, senhor. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom dar aula para uma sala cheia. É muito bom. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.